Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Dando sequência à nossa playlist dos 10 melhores jogadores que eu vi jogar por posição, hoje vamos falar sobre os segundos atacantes. Aqueles que não são nem pontas, nem centroavantes, mas são jogadores de maior movimentação em dupla de ataque. Esse é o penúltimo episódio da nossa playlist. Você não viu os outros? Tá dando mole, pô. Confere aí os top 10 que já fizemos sobre goleiros, laterais, zagueiros, primeiros e segundos volantes, meias atacantes e também os pontas. Ressaltando mais uma vez que ainda tem gente que não entendeu depois de 7 episódios. Essa é a minha lista, a minha opinião, a minha preferência. Eu tô vendo sempre uma galera falando: pô, não ter o fulano de tal nessa lista é um absurdo. O cicrano tá nessa posição nessa lista é um crime. Um absurdo, um crime é você querer pautar a minha preferência no lugar de expressar a sua, montando a sua própria lista nos comentários, beleza? Hoje não vai ter menção honrosa, mas eu quero dar um recado aqui pra vocês no canal. Além daquele ritual todo, né, se inscrever, deixar o like, mas se vocês puderem também dar uma moral no clube de membros, galera. Eu tô decepcionado com vocês que não estão chegando junto no clube de membros. Eu anunciei todo animado que a partir de janeiro eu ia começar a fazer as lives exclusivas para os membros, mas se não tiver membro, como é que eu vou fazer live? Então assim, se tiver pelo menos 10 membros, acho que já dá para começar a fazer. E pô, dá uma moral, R$ 4,99 por mês, principalmente você que sempre elogia o nosso trabalho, mas não deixa de criticar a câmera, o microfone, a iluminação. Eu sei que vocês querem o bem aqui do nosso canal, sei que vocês querem ver o canal crescendo, mas só cobrando, comentando, torcendo, nada vai acontecer, principalmente se você pode ajudar. Então, pô, não tô pedindo esmola não, pô, tô oferecendo um conteúdo exclusivo para você, se você quiser ser membro, se puder então ajudar, dar essa força pra gente melhorar os recursos nos vídeos futuros, você pode contribuir sendo membro, R$ 4,99 por mês, beleza? Então vamos começar o nosso top 10 de segundos atacantes. E em 10º lugar, o brasileiro Edmundo, que eu vi pouco, é verdade, mas sabe quando você vê um cara, mesmo depois que o auge dele já passou, e você reconhece o tamanho que ele tem, a importância do que ele já fez? O Edmundo é um exemplo clássico disso, principalmente sendo eu filho e neto de vascaínas que tiveram um animal, como ele era chamado, como ídolo. O auge do Edmundo foi nos anos 90, e até por isso ele não está mais alto nessa lista, bicampeão brasileiro em 93 e 94 pelo Palmeiras, e nome maior do Brasileirão de 97 pelo Vasco, campeão, artilheiro com recorde de gols na competição até então, foram 29 bolas na rede, e é claro, melhor jogador do campeonato. Foi reserva na Copa de 98 e rivalizou durante muito tempo com o Romário, mesmo quando eram companheiros de equipe no Flamengo e principalmente naquele super time do Vasco em 2000, em disputas como artilharias, braçadeira de capitão, seu cobrador oficial de pênaltis e, como ele mesmo dizia, competiu até pela atenção das mulheres nas noites cariocas. Eu lembro de ter visto o Edmundo jogando pelo Vasco nas passagens de 2003 a 2004, no Flu, também em 2004, no Palmeiras em 2006 e 2007 e de volta ao Vasco em 2008. Infelizmente ele era o capitão e estava presente no primeiro rebaixamento cruzmaltino, mas é preciso dizer, poucas vezes eu vi um cara com tanto amor à camisa como eu vi o Edmundo pelo Vasco. Todo mundo queria ter um jogador com a raça que o Edmundo tinha no seu time. Em 9º lugar, o espanhol David Villa, que se destacou primeiramente no Valência, em que foi campeão da Copa do Rei em 2008, e era o clube o qual defendia quando jogou a Copa de 2006 e foi campeão da Euro de 2008. Também foi como jogador do Valência, em que ele jogou a Copa e foi campeão do mundo em 2010, sendo decisivo na campanha. 5 gols marcados, também sendo um dos artilheiros da competição, marcou gols decisivos nas fases de mata-mata. O 1-0 contra o Paraguai foi gol dele, o 1-0 contra Portugal também foi gol dele. E aí depois da Copa, ele se transferiu para o Barcelona, onde viveu o auge de sua carreira. Adaptado pelo Pep Guardiola à ponta esquerda, ele conquistou 8 títulos em 3 temporadas, entre eles 2 La Ligas e a Champions League de 2010-2011, ano em que ele também se tornou o maior artilheiro da história da seleção espanhola.
Lesionado, não fez parte do grupo que ganhou a Euro em 2012, mas jogou a Copa das Confederações em 2013 e foi reserva no Mundial de 2014, já como jogador do Atlético de Madrid, onde foi vice-campeão europeu. Antes de encerrar a carreira, ele também jogou no New York City, dos Estados Unidos, no Melbourne, da Austrália, e no Vissel Kobe, do Japão. Em oitavo, o uruguaio Diego Forlán, eleito o craque da Copa do Mundo de 2010 com toda a justiça, tá? Os golaços que o Forlán fez naquela Copa foram sacanagem. Ele começou a carreira jogando no Independiente da Argentina, mas eu o conheci jogando pelo Manchester United de 2002 a 2004. A passagem dele por lá foi pra lá de esquecível. Foi no Villarreal que talvez ele tenha tido seu primeiro grande desempenho na carreira por clubes. Ao lado do Riquelme, levou o clube à terceira colocação de La Liga em 2005, onde foi o artilheiro e chuteira de ouro ao lado do Thierry Henry do Arsenal, com 25 gols. No ano seguinte, foi até as semifinais da Champions com o Submarino Amarelo. Permaneceu na equipe até 2007, marcou 59 gols e foi até 2011 o maior artilheiro da história do clube. Se transferiu para o Atlético de Madrid, onde formou dupla de ataque com o Sérgio Agüero na temporada 2008-2009, foi novamente artilheiro do Campeonato Espanhol naquela temporada, chuteira de ouro com 32 gols marcados, foi campeão da Europa League de 2009-2010 com direito a gol nas quartas, nas semis e os 2 gols da vitória na final diante do Fulham por 2-1. Na Copa do Mundo daquele ano foi semifinalista e terminou como um dos artilheiros com 5 gols. Além de escolhido o melhor jogador, aquela foi a segunda de 3 Copas que Forlán disputou na carreira. As outras sem muito brilho, é verdade. Jogou mais uma temporada pelos Colchoneros e entrou para o top 10 da artilharia, da história da La Liga, antes de se transferir para a Internacional. Também conquistou a Copa América de 2011 pela sua seleção. É o terceiro maior artilheiro da história com a camisa celeste, com 36 gols. Na Itália, jogando pela Inter, jogou apenas uma temporada, depois rescindiu o contrato. Jogou também pelo Internacional de Porto Alegre, onde foi campeão gaúcho em 2013. Jogou também no Cerezo Osaka, do Japão, no Peñarol, do Uruguai, e encerrou a carreira jogando no futebol indiano e de Hong Kong. Em sétimo, o argentino Carlitos Tevez, uma das maiores revelações de seu país no início dos anos 2000. Cria do Boca Juniors, foi também campeão argentino da Libertadores e do Mundial em 2003, além da Sul-Americana de 2004. No mesmo ano também foi o melhor jogador da seleção na conquista do ouro olímpico em Atenas. Foi escolhido o melhor jogador da América em ambos os anos. E em 2005 chegou com esse status ao Corinthians, que seria campeão brasileiro, com Tevez sendo escolhido o melhor jogador da campanha. Eleito também, mais uma vez, o melhor jogador do continente. Olha que início de carreira do Carlitos Tevez. Com a abertura da janela de transferências europeia em 2006, após sua primeira Copa do Mundo, em que ele foi reserva, foi junto com seu compatriota e companheiro de clube, o Javier Mascherano, negociado com o West Ham da Inglaterra. Por lá ficou somente uma temporada, viveu cerca de gols, conviveu com a reserva, mas foi o herói salvador que evitou o rebaixamento da equipe com gols decisivos. Depois disso foi emprestado por 2 anos ao Manchester United, onde compôs um grande e móvel trio de ataque com Cristiano Ronaldo e Wayne Rooney. Foi campeão inglês, europeu e mundial pelos Red Devils. Na segunda temporada, acabou sendo reserva de Berbatov e não foi comprado em definitivo. O Manchester City, que acabara de ser adquirido pelo fundo de investimentos árabe, foi quem o fez. Em 3 temporadas, foi artilheiro da Premier League, em 2010-2011, quando também fora campeão da Copa da Inglaterra, e posteriormente campeão inglês em 2011 e 2012. Foi titular da seleção na Copa do Mundo de 2010, que foi a última que ele disputou na carreira, ficando inexplicavelmente fora da lista do Alejandro Sabeddia em 2014, em que poderia ter jogado, inclusive, uma final. Em 2013 ele chegou à Juventus, onde permaneceu por 2 temporadas. Na primeira delas foi campeão e escolhido o melhor jogador da Liga Italiana. Na segunda, além do título da Liga e da Copa Nacional, liderou o clube à final da Champions League, em que fora vice-campeão. Mas o desempenho dele foi tão bom que em algum momento foi especular até que ele figuraria entre os finalistas da Bola de Ouro da FIFA, o que não aconteceu. Em meio a esse auge de carreira do Tevez, ele retornou ao Boca Juniors,
Conquistou mais um campeonato argentino e uma Copa da Argentina. Depois de uma rápida passagem no futebol chinês, retornou para sua terceira passagem no Boca e ganhou mais 2 títulos nacionais. Iniciou a carreira em 2021, aos 37 anos, por ter perdido a vontade de jogar após a morte de seu pai. Em sexto, um dos nomes mais hypados da atualidade, o francês Antoine Griezmann, simplesmente o maior artilheiro da história do Atlético de Madrid, seu atual clube, cujo qual já está em sua segunda passagem. Com a carreira profissional toda jogada no futebol espanhol, ele joga entre 2009 e 2014 na Real Sociedad. Por lá, conquista a segunda divisão no seu primeiro ano de carreira. Se transfere para o Atlético de Madrid após o vice do clube na Champions em 2014 e o título de La Liga no mesmo ano. Sua primeira passagem dura 5 temporadas. Ele conquista os títulos da Supercopa da Espanha em 2014, da Europa League em 2018 e da Supercopa da Europa no mesmo ano. Também foi vice da Champions em 2016, que individualmente é considerado o melhor de sua carreira, já que mesmo sem títulos, ele também é escolhido o melhor jogador de La Liga e foi artilheiro da Eurocopa, que disputou em casa com sua seleção e novamente foi vice-campeão. No fim do ano, ele foi escolhido o terceiro melhor jogador do mundo pela FIFA e pela France Football. Em 2018, se sagra campeão mundial pelos Le Bleus, com direito a gol na final e sendo escolhido o melhor jogador da decisão. Para muitos, o francês também foi o melhor jogador daquela Copa e deveria no mínimo beliscar um pódio na premiação do FIFA The Best. Foi o terceiro colocado na bola de ouro daquele ano. Não teve boa passagem pelo Barcelona entre 2019 e 2022, muitas vezes sacrificado na função de ponta esquerda após saída de Neymar e com as muitas lesões do Dembélé, isso quando não for a reserva, por fazer literalmente as mesmas funções do craque Lionel Messi. Foi emprestado e recomprado pelo Atlético na metade de 2022. No fim daquele ano, fez novamente grande Copa do Mundo com a França, quando foi novamente finalista, mas perdeu o título. E atualmente vive grande fase na temporada 23-24, sendo considerado um dos melhores jogadores do mundo no atual período. Em quinto, o alemão Thomas Müller, que eu confesso ser um dos que subestimou durante muito tempo as características técnicas desse jogador. Para quem não sabe, o Bayern é o clube que eu mais gosto na Europa. E eu sempre me perguntei por que o Müller era tão hypado. Ele não é um dos jogadores mais técnicos, não é um dos mais rápidos, um dos mais artilheiros, mais habilidosos, mas é sempre muito eficiente, está sempre bem posicionado. E principalmente da temporada 19-20 para cá, se especializou em assistências, alcançando números incríveis. Só para ter uma ideia, ele já tinha sido líder de passes para gol na Bundesliga 17-18 com 14 assistências, um número bem ok. Mas em 19-20 foram 21, em 20-21 foram 20 e em 21-22 foram 18. O que não dá para negar é o quão vencedor e importante Müller é para o Bayern e foi para a seleção alemã. Müller é torcedor do clube bávaro e se profissionalizou na equipe em 2008. Até hoje é a única equipe em que ele jogou. Já são 16 temporadas por lá e 32 títulos conquistados, incluindo 12 Bundesligas e 2 Champions Leagues. Pela seleção alemã, jogou 4 Copas do Mundo, nas 2 primeiras marcou 5 gols cada. Em 2010, foi ao lado do Schneider, Davi Villa e Diego Forlan, um dos 5 artilheiros da competição, mas a chuteira de ouro ficou com ele, justamente por ter sido o líder de assistências da competição com 3 passes decisivos. Naquela Copa, foi o terceiro colocado e também escolhido o melhor jogador jovem da competição aos 20 anos. Em 2014 foi campeão e escolhido o segundo melhor jogador da competição. Também foi o vice-artilheiro e atualmente o terceiro maior jogador com mais gols em Copas do Mundo em atividade, atrás de Kylian Mbappé com 12 e Lionel Messi com 13. Ele também jogou as Copas de 2018 e 2022, mas ambas passou em branco e foi eliminado na fase de grupos. Aos 34 anos, o Raumdeuter, ou investigador de espaços, como foi apelidado, ainda é convocado para o selecionado nacional, embora alterne titularidade e reserva com a camisa bávara. Em quarto, o ucraniano Andrei Shevchenko, um dos maiores craques dos anos 2000, o maior jogador da história de seu país e muito ídolo do Dinamo Kiev, onde começou e terminou a carreira, e do Milan, onde teve 2 passagens intervaladas por uma no Chelsea. Sheva ergueu 9 taças pelo Dinamo,
8 delas antes de se transferir para o Milan em 99. Viveu seu auge no clube rossoneiro, onde em 7 temporadas jogou 2 finais de Champions, sendo campeão em 2003 e vice em 2005, e campeão italiano em 2004, ano em que foi artilheiro do campeonato italiano pela segunda vez com 24 gols e conquistou a Bola de Ouro como o melhor jogador do mundo. Naquele ano, no prêmio da FIFA, ele acabou em terceiro lugar, atrás de Ronaldinho Gaúcho e Thierry Henry. Também foi artilheiro de 2 Champions Leagues, em 98 e 99 ainda pelo Dinamo e em 2005 e 2006 também pelo Milan. No Chelsea, joga 3 temporadas e conquista uma Copa da Liga e uma Copa da Inglaterra. Na sua segunda passagem pelo Milan, por empréstimo em 2009, não tem o mesmo sucesso da primeira, e após um ano retorna para o Dinamo, onde joga mais 3 temporadas antes de encerrar a carreira. Ele não só liderou a seleção ucraniana até a Copa do Mundo de 2006, como levou a equipe até as quartas de final daquele Mundial, sendo eliminado para a futura campeã Itália por 2-0. Ele também faz história na Euro de 2012, último ato de sua carreira, ao marcar os 2 gols da vitória de virada sobre a Suécia de Ibrahimovic, na primeira participação do país na competição. Ainda assim, ele não evitou a eliminação da equipe ainda na primeira fase e anunciou o fim de sua carreira após o torneio aos 36 anos de idade. Em terceiro, o espanhol Raúl González, ídolo do Real Madrid, bandeira do clube, um dos maiores artilheiros que eu vi jogar na minha vida e um dos mais subestimados jogadores da minha geração, se não for o mais subestimado. Revelado na base do clube em 94 e tendo defendido a camisa branca por 16 anos, Raúl Madrid, como ele foi apelidado, foi por muito tempo o maior artilheiro da história da Champions League, com 71 gols. Também chegou a ultrapassar Di Stéfano e se tornar o maior artilheiro da história do clube, com 323 gols. Ambos os recordes também foram ultrapassados pelo Cristiano Ronaldo. Ele também se aposenta como artilheiro máximo da seleção espanhola, com 44 gols. Mas como já dissemos, o feito foi ultrapassado pelo David Villa. Jogou as Copas de 98, 2002 e 2006. Não fez parte da geração de ouro que conquista 2 Euros e uma Copa do Mundo, mas ainda assim é um dos maiores nomes que seu país já produziu. O canhoto camisa 7 foi campeão de 16 taças pelos merengues, entre elas 6 La Ligas e 3 Champions Leagues. Ele faz parte da era galáctica do clube e é o capitão do time que tinha Zidane, Ronaldo, Figo, Roberto Carlos e David Beckham. Ele deixa o clube em 2010 para jogar no Schalke 04 da Alemanha, onde joga por 2 temporadas. Na primeira delas, lidera a equipe a uma semifinal de Champions, depois acaba eliminado pelo Manchester United. Ainda defende o Al Saad do Catar e o refundado em 2010 New York Cosmos dos Estados Unidos, clube que jogaram Pelé e Beckenbauer, mas que havia sido extinto em 85. Raúl jogou pela equipe americana na temporada 14-15 e encerrou a carreira aos 38 anos. Em segundo lugar, o holandês Dennis Bergkamp, e esse aqui me encanta ter visto jogar, no auge da carreira dele, no período em que eu estava começando a gostar de futebol. E por isso que é tão marcante. Muitos aqui sabem o quão fã eu sou do Thierry Henry, e quem compunha com ele a dupla de ataque daquele Arsenal incrível do início dos anos 2000 era o Dennis Bergkamp. Ele iniciou como profissional no Ajax e também passou pela Inter de Milão, onde foi campeão e artilheiro da Copa da UEFA de 94. Mas foi nos seus 11 anos com a camisa 10 dos Gunners que ele viveu o auge de sua carreira. Desde 95, jogando no Clube de Londres, o jogador ergueu 10 taças, entre elas 3 Premier Leagues, a mais icônica a de 2003-2004 de forma invicta. Bergkamp era extremamente técnico, rápido e habilidoso. Henry o considera o melhor companheiro que teve na carreira, isso porque ele jogou com nomes como Zinedine Zidane e Lionel Messi. O Homem de Gelo, como era chamado, também defendeu a seleção holandesa entre 90 e 2000. Jogou as Copas de 94 e 98. Foi artilheiro da Euro de 92 com 3 gols e é o 4º maior goleador da história da seleção laranja com 37 bolas na rede. Ele se aposentou da seleção após a disputa da Euro de 2000, quando tinha apenas 31 anos. 6 anos depois, ele se aposenta do futebol. Poderia ter tido a final da Champions de 2006 como seu jogo final da carreira, mas ele fica no banco e não entra na final perdida para o Barcelona por 2-1.
Uma curiosidade sobre o Bergkamp era que ele tinha fobia de voar de avião, o que o tirou de vários confrontos fora de casa pela Champions League, e quase não o deixou participar da Copa do Mundo de 94, quando ele precisou ser dopado para voar até os Estados Unidos. Tal fato lhe rendeu o apelido de o holandês não voador. Bergkamp foi escolhido o terceiro melhor jogador do mundo da FIFA em 93 e em 97. E em primeiríssimo lugar, o inglês Wayne Rooney. Esse era craque com C maiúsculo. Talvez dessa lista ele não seja o mais vitorioso, o mais artilheiro, o mais habilidoso, ou com os maiores feitos, mas se você for pegar um compilado de gols, lances, dribles, de todos esses aqui, dessa lista, eu acredito que vai ser o seu preferido, como foi o meu, entre os maiores que eu vi jogar. Rooney começou a carreira no Everton em 2002, por lá jogou até 2004, quando fora contratado pelo Manchester United. Jogou a Euro de 2004, se sagrou jogador mais jovem ao marcar na competição. O Rooney fez 4 gols naquele torneio, aos 19 anos de idade. No mesmo ano ele foi escolhido o melhor jogador jovem do mundo, ao ganhar o prêmio Golden Boy. Jogou as Copas de 2006, 2010 e 2014, a primeira como reserva, tendo conquistado a titularidade durante a competição. As duas últimas joga como o principal nome da seleção, onde ele se tornaria o maior artilheiro da história com 53 gols em 120 jogos. Recentemente ele foi ultrapassado pelo Harry Kane. Além disso, Rooney é o maior artilheiro da história do Manchester United, grande clube da sua vida, pelo qual defendeu por 13 anos. São 253 bolas na rede em 559 jogos, além de 16 títulos, entre eles 5 Premier Leagues e uma Champions League em 2008, quando foi o 5º colocado na premiação, né, de bola de ouro da FIFA. Na verdade, isso foi em 2011, né, e foi escolhido também para compor a seleção do mundo naquele ano. Rooney se destacava não só por sua ótima técnica e visão de jogo, mas também por sua raça e versatilidade tática. Segundo atacante de origem, ele também poderia jogar como centroavante, meia, ponta e até quebrou o galho por vezes, galera, jogando como volante no fim da carreira, contrariando a naturalidade de jogadores se aproximarem do gol à medida que vão ficando mais velhos. O Rooney retornou ao Everton em 2017, 2018 e ainda jogou pelo DC United dos Estados Unidos e o Derby County, onde encerrou a carreira na temporada 2021 aos 36 anos. O Rooney é com certeza o meu segundo atacante preferido que eu vi jogar. E eu digo sem medo de errar, é mais ídolo do Manchester United do que o Cristiano Ronaldo. Doa quem doer. E é isso, galera, esses foram os 10 melhores segundos atacantes que eu vi jogar. Sei que talvez você mais jovem nem viveu tanto a era em que era normal, né, os times do mundo inteiro jogarem com sistemas de 2 atacantes. Muitas vezes viu pontas jogarem nessa posição, ou no máximo viram esses jogadores atuando por trás do 9 em sistemas como o 4-2-3-1. Mas ainda assim, eu convido principalmente a você mais velho e que viu grandes nomes do passado, até no futebol brasileiro, que eu infelizmente não pude ver, como o Miller no São Paulo, o Bebeto, o Donizete, fazer a sua lista também aqui nos comentários, beleza? No próximo episódio, vamos finalmente listar os centroavantes. Será o último episódio dessa playlist, deixamos o episódio 9 para os camisas 9. Se você não viu os outros episódios, confere aí a nossa playlist completa, deixa o like em cada um dos vídeos, se inscreve no canal também para não perder o próximo e dá aquela moral se puder no clube de membros. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui, continue ligado no Pautas e Táticas e até a próxima!